Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente teve mais um quali do GP da Hungria da Fórmula 1. Eu vou comentar um pouco aqui sobre algumas coisas que aconteceram nesse quali. Foi um quali bastante interessante, um quali um pouco atípico. A gente teve no Q3 sete equipes diferentes. A Alfa Romeo foi uma equipe que evoluiu bastante nessa prova, né? É um circuito um pouco diferente dos demais, é um circuito que depende um pouco mais dos pilotos em si, né? Os pilotos conseguem mostrar um pouco melhor a que vieram, né? Qual a capacidade dele de fato de pilotagem. Exatamente por esse motivo que o carro, né? Ele não tem uma importância tão grande, né, nesse GP. Então, algumas coisas que aconteceram que vale a pena a gente comentar aqui, né? A primeira delas é que a gente teve a estreia do Daniel Ricciardo. Ele passou para o Q2, diferente do companheiro de equipe, o Tsunoda, que já estava na equipe há algum tempo. Vou até mostrar uma comparação deles aqui. Uma outra observação bastante importante. O Lewis Hamilton fez a pole position, mas o George Russell sequer chegou no Q2. Isso se deu, né, principalmente por uma questão de estratégia da equipe. A Mercedes errou na estratégia e soltou o Russell muito tarde, no meio de um pilotão com muitos pilotos. E obviamente que isso fez com que o Russell ficasse muito tempo parado, né, esperando iniciar a volta, e isso fez com que os pneus dele esfriassem, né, e ele não conseguisse dar uma volta rápida. Uma outra observação bastante importante é que o estilo de quali ele mudou nessa prova. Então, os pilotos eles precisavam iniciar o Q1 com pneu duro, fazer o Q2 com pneu médio e somente no Q3 eles poderiam usar o pneu macio, né? Isso é uma coisa interessante porque a gente consegue ver como vai ser o rendimento na melhor das hipóteses, né? Dada cada um desses pneus. Alguns pilotos, por exemplo, o Hülkenberg, ele tinha criticado um pouco esse formato porque ele entendeu que a Haas seria rápida somente com pneu vermelho, pneu macio, né? Ou composto mais macio. Mas ele acabou indo para o Q3 e conseguindo até uma posição razoavelmente boa, né? Olhando para a comparação entre o Ricciardo e o Tsunoda, o Ricciardo ele passou para o Q3, ele foi para o Q2, perdão. Ele foi um pouco mais rápido, né, do que o Tsunoda. Ele foi pouco mais de um décimo mais rápido que o Tsunoda, o que foi suficiente para que ele ficasse ali na 13ª posição, enquanto o Tsunoda, né, ficasse ali na 16ª posição. Então o Tsunoda acabou saindo ali no Q1, né? Enquanto o Daniel Ricciardo ele conseguiu render para ir até o Q2. A gente vê, quando a gente compara, né, o mapa da pista do Daniel Ricciardo com o do Tsunoda, a gente consegue ver que existem trechos ali, principalmente os trechos de reta, onde o Daniel Ricciardo ele vai muito bem, né, em comparação com o Tsunoda, porém, na primeira curva a gente já nota ali que o Daniel Ricciardo descola bastante do Tsunoda, né, e isso faz com que, obviamente, os pilotos ali têm uma diferença consideravelmente grande, né, entre eles. Então, quando a gente está comparando ali os tempos, né, tanto do Daniel Ricciardo contra o do Yuki Tsunoda, a gente vê que já na primeira frenada, né, ali da primeira curva, o delta, né, entre o Daniel Ricciardo com o Yuki Tsunoda, ele vai já para 0,4 segundos, com 4 décimos, né, então é uma diferença bastante grande. Aparentemente, né, isso se dá ali pelo fato de o Daniel Ricciardo ele conseguir recuperar a velocidade mais rápido, né? Como ele consegue recuperar a velocidade mais rápido, ou seja, ele usa melhor a combinação entre freio e desaceleração do carro, ele consegue se recuperar melhor na curva, ele faz uma curva de uma forma mais rápida do que a do Yuki Tsunoda, né? E obviamente ele recupera a velocidade muito mais rápido do que o Yuki Tsunoda. Isso faz com que ele ganhe ali uma diferença bem grande. O Yuki consegue tirar um pouco dessa diferença lá na frente, mas basicamente nesse ponto, né, nessa primeira curva, a diferença foi tão grande que o Daniel Ricciardo ele conseguiu impor, né, essa diferença contra o Yuki Tsunoda. Uma outra coisa bastante interessante é quando a gente compara, né, o desempenho dos 3 primeiros pilotos. Então, o Hamilton que fez a pole, o Verstappen que fez a segunda posição ali e o Norris que ficou no top 3, né?
O desempenho de pneus brancos, né, ou seja, o desempenho do pneu mais duro, do composto mais duro da Mercedes, ele é pior do que o tanto da RBR quanto da McLaren, né? A gente consegue ver isso até pelo motivo do Russell não ter conseguido ir para o Q2. Porém, esse desempenho da Mercedes, ela melhora um pouco quando a gente está falando de um composto intermediário, do composto amarelo. Ainda assim, o composto ele é pior do que o tempo que o Lando Norris, por exemplo, fez, do tempo que o Max Verstappen fez. Então, com o composto intermediário, a Mercedes vai ser pior. Mas, quando a gente está falando de um composto macio, a Mercedes conseguiu impor um ritmo tão bom quanto o da Red Bull, né? E melhor do que o da McLaren. Né? Tanto que a diferença entre o Max e o Hamilton foi muito pequena, foi uma diferença de 3 milésimos. Né? Basicamente, eles fizeram o mesmo tempo. Então, a Mercedes consegue andar com um pneu mais macio, com um composto mais macio, muito próximo da Red Bull. Né? Enquanto a McLaren fica um pouco mais para trás nesse composto. O que a gente pode esperar, né? Olhando para essa composição aqui, o que a gente pode esperar amanhã da corrida? Muito provavelmente o Max vai ter uma certa facilidade, né, em ultrapassar o Lewis Hamilton. Provavelmente ele vai ganhar a corrida numa condição normal, obviamente, né? Lógico que várias adversidades podem acontecer e ele perder a corrida, mas olhando para uma condição normal, o Max facilmente deve ganhar essa corrida, né? Pelo ritmo que ele tem com os diferentes compostos. O Hamilton, por sua vez, né, que vai ser o pole position, ele tem condições sim de disputar um pódio, né? Porém, os dois carros da McLaren que vêm atrás dele performam melhor com o pneu médio, o pneu amarelo, né? Quanto com o pneu duro, o pneu branco. Isso significa que o Hamilton vai ter bastante dificuldade em segurar tanto o Lando Norris quanto o Oscar Piastri, que são os terceiros e quartos, respectivamente. Tá? Então, não dá pra gente se animar tanto assim, por mais que foi bem interessante ter um pódio diferente, né? Principalmente um pódio da Mercedes, um pódio do Hamilton, depois aí de 500 dias, né, sem estar num pódio, o Hamilton conseguiu voltar a liderar os treinos, né? Porém, a gente não tem pelo menos eu não tenho uma expectativa tão grande assim para a corrida, visto a performance que teve com pneus diferentes do macio. Né? É uma corrida que não é tão curta, então é uma corrida de certa forma longa, é uma corrida que tem muitas curvas, isso causa muito desgaste de pneu, então o pneu branco, por exemplo, vai ser um pneu muito importante nessa corrida. Quando a gente compara o gráfico ali do Hamilton com o gráfico do Verstappen, a gente nota que o Verstappen ele domina ali boa parte da pista. O Hamilton ele consegue se recuperar melhor na primeira curva, isso faz com que ele seja mais rápido naquele primeiro trecho. Mas onde o Hamilton é mais rápido, né? Onde ele consegue ganhar uma vantagem, é exatamente naquelas curvas, naquela reta curva, né? Vamos dizer assim, é uma reta que tem algumas curvas ali no topo do grid, né? Onde o Hamilton consegue ser mais rápido do que o Max, né? E ele ganha uma certa vantagem ali que depois o Max no último trecho, né? Ele consegue recuperar essa vantagem, mas a vantagem ali de fato ela é bem grande, né? Apesar de o tempo deles ser praticamente o mesmo, né? Outra coisa que é interessante, que eu tô pegando ali exatamente aquele trecho onde o Hamilton ele é superior, né, ao Max, a gente vê que a mesma coisa que eu já tinha comentado em outros grandes prêmios, né, o Max, diferente dos outros pilotos, ele solta totalmente o acelerador, né, enquanto o competidor dele sempre mantém ali uma certa pressão ainda no acelerador, o Max não faz isso. E uma outra questão ali também, né, que tem de diferença entre o que o Max faz para o que o Hamilton faz também no uso do freio, né? O Max ele freia um pouco antes, o Hamilton ele deixa para frear um pouco mais em cima, e isso faz com que ele seja mais rápido exatamente naquele trecho ali. A gente tem um delta ali de quase 2 décimos, né? Que é um delta razoavelmente alto para esse trecho. Depois no final, né, o Max, como a gente pode ver aqui, o Max ele consegue se recuperar disso ali no trecho final,
né? De novo, aqui, basicamente aquilo que acontece com o Ricciardo, né? Nessa última curva, o Max ele consegue recuperar a velocidade muito mais rápido, né? Ele usa o acelerador mais rápido, né? Nesse ponto, e essa recuperação de velocidade faz com que ele ganhe, ou ele tire, né? Essa desvantagem que ele teve do Hamilton ali no final desse trecho, né? Então, bom, vamos esperar até a corrida de amanhã, algumas expectativas aí de coisas que podem acontecer. Provavelmente o Max, na verdade o Max ele é o favorito, né? O Hamilton pode sim disputar pódio e também tem uma expectativa alta em relação às McLarens, né? Provavelmente as McLarens devem fazer o pódio.